alunos, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e trouxe uma aula bem legal para vocês. Bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 23 tem por título Tudo muda o tempo todo. E nessa aula nós vamos conhecer misturas homogêneas e heterogêneas e também transformação química. Vamos então estudar? Como podemos observar, tudo que está ao nosso redor passa por transformações. E nós temos aqui várias coisas que são formadas por substâncias, como a água, o gás carbônico e o sal. Porém, geralmente, nós não temos o contato com essas substâncias de forma específica, e sim com elas misturadas. E na nossa aula de hoje nós vamos entender o que são misturas e os tipos de misturas que existem. Mas para entender isso, vamos começar falando para vocês o que é uma substância. Então vamos iniciar com a definição de substâncias puras, que são grupos de moléculas iguais. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Então, exemplo de substâncias puras, nós temos a água, H2O, formado por átomos de hidrogênio e oxigênio, o dióxido de carbono ou gás carbônico, formado por átomos de carbono e oxigênio, o cloreto de sódio, formado por átomos de sódio e cloro, e o gás oxigênio, que é formado apenas por átomos de oxigênio. E agora nós vamos falar um pouquinho de mistura, né? Fazer mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão que a gente come no almoço é um exemplo de mistura. Maionese e o ketchup em um sanduíche também é um exemplo de mistura. Agora nós vamos apresentar a definição de mistura. Então, mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, união significa junção, adesão ou contato. Então, todas as vezes que nós tivermos material entrando em contato um com o outro, nós temos a formação de mistura. E para vocês entenderem melhor o significado de mistura, nós trouxemos aqui um experimento que vocês podem realizar em casa e ainda entender bem o que significa o assunto da nossa aula de hoje. Então, assistam aí. Oi, gente! Então, nós vamos aqui agora fazer um experimento bem legal para que vocês entendam um pouco melhor sobre o assunto da nossa aula de hoje. E para esse experimento eu convidei a professora Yara, que é a nossa professora de Química, um componente muito importante que vocês vão entender mais, conhecer melhor mais para frente. Então, o experimento é simples, a gente aí trouxe materiais que vocês podem encontrar em casa ou então pode comprar facilmente no supermercado, né, Manu? Vamos iniciar o nosso experimento. A gente vai começar aqui colocando água nos copos na mesma quantidade, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos colocar um pouquinho de cada gelatina em cada copo. Em cada copo, nós colocamos dois componentes, né? Então, por exemplo, aqui nesse copo, nós temos a água e a gelatina verde. Quando nós temos a combinação de dois componentes ou mais, a gente chama isso de mistura, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente já tem aqui nossos copos bem coloridos, cada um com um tipo de gelatina diferente. Agora, a gente vai acrescentar o açúcar, tá? Que é o diferencial aqui do nosso experimento, tá? E cada copo, a gente vai colocar uma quantidade diferente de açúcar. A gente vai aumentando aqui a quantidade de açúcar. No copo com a gelatina azul, a gente não vai colocar açúcar. No copo 2, com a gelatina vermelha, eu vou colocar uma colher cheia de açúcar. Então agora nós vamos para a parte final do nosso experimento. Isso mesmo. Lembrando, né, que em cada uma delas a gente colocou uma quantidade de açúcar diferente, tá? Isso vai interferir muito no resultado aqui do nosso experimento, tá? Então, vou começar com a verde, que foi aquela em que eu coloquei mais açúcar, tá bom? Então, vamos lá.
Então, aqui a gente finalizou, colocamos todas, né, as gelatinas aqui, olha que bonito, né? Você tá vendo, você consegue observar, perceber tranquilamente, a olho nu, né, a separação aqui das gelatinas pela cor, né? Então, a gente tem um sistema aqui, uma mistura polifásica, tá? Então, a gente tem muitas fases presentes aqui. E ainda tem a fase sólida aqui abaixo, que também é classificada como uma fase diferente, tá? Então, tudo que a gente consegue visualizar, perceber no sistema é uma fase. E esse sistema aqui é uma mistura heterogênea. E é por isso, gente, que o nosso experimento é Beba um arco-íris. Vocês puderam observar que nós montamos aqui o nosso arco-íris, né? E ficou bem legal. Verdade. Então, como é Beba um arco-íris, nada mais justo, né, do que a professora beber esse arco-íris. Vamos lá? Então, bora lá! É bom! É bom mesmo! Então é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso experimento. Tchau, tchau! Então, como podemos observar aí no nosso experimento, qualquer material mistura-se com qualquer outro material, independente se há dissolução ou não, né? O que a gente precisa entender é que há uma diferença entre misturas, né? Já que tudo se mistura, o que temos que conhecer é a forma como as misturas são classificadas. Isto é, sua classificação em homogêneas e heterogêneas. Então, vamos entender o que são misturas homogêneas. Mistura homogênea é a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Então, quando eles estão completamente dissolvidos, a gente fala em mistura homogênea. E como exemplo, nós temos aí o petróleo, é uma mistura homogênea, o aço é uma mistura homogênea e o bronze também é um exemplo de mistura homogênea. O outro tipo de mistura é a heterogênea, né? Então, a mistura heterogênea é a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram no outro. Então, quando não há uma dissolução total, a gente diz que essa mistura é heterogênea. E como exemplo de misturas heterogêneas, nós temos aí o granito, a água e isopor, onde a gente pode observar bem as duas fases, né, da água e isopor ali boiando. Nós temos o sangue, é um exemplo de mistura heterogênea também, que é composto por vários componentes e eles estão em diferentes estados. E o leite, que a gente pode observar também a gordura que fica ali no leite. Então, a gente não tem como dizer que o leite é uma mistura completamente dissolvida. E por isso o leite é classificado como mistura heterogênea. Então, até aqui nós vimos que as misturas estão presentes ao nosso redor. E essas misturas, elas mudam o tempo todo, né? Passam por transformações. E essas transformações podem ser de dois tipos. Nós temos a transformação física e a química. A transformação física é uma transformação passageira irreversível, pois apesar do material sofrer alterações na sua forma, no tamanho, na aparência ou no estado físico, ele continua sendo constituído das mesmas substâncias químicas. Então, como exemplo, nós temos o papel que foi amassado, ele não deixou de ser papel, o vidro que foi quebrado não deixa de ser vidro, e a água, quando ela ferve, ela passa para o estado vapor, mas ela não deixa de ser água. Então, são exemplos aí de transformações físicas. Já a transformação química é quando a constituição de um material muda, transformando-se em outro material com características diferentes. Aí nós falamos que ocorreu uma transformação química, que também pode ser chamada de reação química. Como exemplo, nós temos o prego quando enferruja e a madeira quando queima, formando aí o carvão. Então, há uma transformação em novo material e esse tipo de transformação é irreversível. E um exemplo de transformação química é o que ocorre quando temos uma queima na floresta, né? Ocorre aí a combustão e quando essa combustão acontece, o material orgânico ele é transformado em outro material, né? Então, nós temos a transformação, o aparecimento de novas substâncias, como o dióxido de carbono ou gás carbônico,
o monóxido de carbono e o vapor d'água. Nas reações químicas, os constituintes dos materiais iniciais que estavam ligados são separados e formam-se novas ligações, produzindo novos materiais. Então, é uma característica importante que ocorre nas transformações químicas. E para a gente saber se ocorreu uma reação química, basta observar se algum dos fatores abaixo ocorreram durante a transformação, como a liberação de algum gás, a mudança de cor, a alteração na textura do material, como amolecer ou endurecer, explosão, aparecimento de alguma chama ou luminosidade e ainda a formação de um sólido diferente dos líquidos iniciais. Então, se ocorreu algum desses fatores, isso pode indicar que houve aí uma transformação química. Então, gente, essa foi a nossa aula. E para saber se vocês entenderam legal o assunto, vamos para o nosso aplicando. E para o nosso aplicando de hoje, eu trouxe a seguinte questão. Analise as imagens abaixo e classifique as misturas em homogêneas ou heterogêneas. E nós temos aí as seguintes imagens, né? Na letra A, o leite. Na letra B, o sangue, na letra C, o café com leite e na letra D, o soro fisiológico. Então, o leite é o exemplo de uma mistura heterogênea. O sangue também é um exemplo de uma mistura heterogênea. Já o café com leite, nós temos aí uma mistura homogênea e o soro fisiológico também é uma mistura homogênea. E agora nós vamos para o comentário das nossas alternativas. Então, na letra A, para provar que o leite é uma mistura heterogênea, basta aquecê-lo. Este procedimento permite que as partículas de gordura se unam e formam aí uma nata, né? Formando fases, o que é característica de mistura heterogênea. Na letra B, o sangue, quando observado a olho nu, parece ser homogêneo, mas trata-se de uma mistura heterogênea. As suas diferentes porções constituintes podem ser observadas ao microscópio. Então, quando a gente coloca um pouquinho de sangue no microscópio, a gente pode observar ali células, fragmentos de células, e por isso o sangue ele é dito como uma mistura heterogênea. Na letra C, o café com leite forma uma mistura homogênea, ou seja, onde é incapaz de se identificar quais os elementos que originaram essa mistura, né? Pelo menos a olho nu. Então, o café com leite, quando ele está marronzinho desse jeito como estava na nossa imagem, a gente não sabe o que é café e o que é leite. E por isso que a gente chama de mistura homogênea. Na letra D, o soro fisiológico é formado por 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml d'água, né? Apresenta um aspecto totalmente uniforme que representa uma única fase. E quando nós temos uma única fase, nós temos exemplos de mistura homogênea. E é por isso que a nossa resposta, né, é essa. Leite e sangue são exemplos de misturas heterogêneas, café com leite e soro fisiológico são exemplos de mistura homogêneas. E agora vamos para as nossas considerações finais. E na nossa aula de hoje nós falamos sobre misturas, né? E os tipos de misturas que existem. Então nós começamos a falar sobre as misturas homogêneas, né? As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Substâncias se dissolvem e formam uma solução. É importante a gente sempre frisar que solução sempre estará relacionado com mistura homogênea. E o exemplo de mistura homogênea que nós temos aí é o soro fisiológico. Nós falamos também sobre as misturas heterogêneas, né? As misturas heterogêneas é quando nós temos a formação de duas ou mais fases. E essas fases, elas podem ser visíveis ou não. E um exemplo, nós temos aí o sangue, né? Que apesar de a gente não identificar essas fases, a gente sabe que o sangue é um exemplo de mistura heterogênea, porque ao ser analisado no microscópio, a gente consegue observar os vários constituintes ali do sangue. Na nossa aula também nós falamos sobre transformações.
E eu apresentei para vocês as transformações físicas, né? As transformações físicas são aquelas em que a constituição do material não muda. E o exemplo é a água fervendo, né? Porque ela, por mais que ela vire vapor, ela apenas mudou o seu estado físico, ela não deixou de ser água. Falamos também sobre as transformações químicas. Já as transformações químicas, nós vamos ter a mudança do material. E como exemplo, nós temos a queima, né? Por exemplo, quando a madeira queima, nós temos aí a formação de novas substâncias, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir lá no @Contraturno Digital, tá bom? Então, até mais!